Meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo a esta série que está falando do livro Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Por que é que eu faço essa sequência? Porque o Atos dos Apóstolos é um livro que quem não conhece mediunidade, ele faz interpretações errôneas, porque ele começa a enveredar pelo caminho dos milagres, um caminho como se não pudesse entender, e na realidade os Atos dos Apóstolos é um livro que poderá ser explicado cada item, porque Allan Kardec estudou com detalhes o fenômeno mediúnico. A mediunidade, a partir do Allan Kardec, ela toma um sentido novo, porque a mediunidade até então não era estudada cientificamente. A partir do Allan Kardec é que ele toma esse sentido. Isso você vai ver pelos cientistas que pesquisaram a área, como Gustavo Guillet, como o Bozano, como Kruk, como o Casal Rine. Eles vão dizendo que a mediunidade, a partir de Allan Kardec, ela toma um sentido novo. E são cientistas de primeira, ganhadores de prêmio Nobel, como Ricardo Richer. Ele diz que a mediunidade é a partir disso. A metapsíquica surge para tentar explicar a mediunidade, querendo se afastar do espiritismo. Como a parapsicologia vem tentar explicar o fenômeno também, mas na realidade a mediunidade vai precisar ser estudada, porque é um fenômeno inerente do ser humano. É igual o sentido à visão, o tato, a gustação, a audição, é sentido. E o sentido precisa ser estudado, esmiuçado, só que é um sentido de conotação espiritual. Um sentido que você precisa entender o perispírito, o mecanismo do perispírito, de comunicação, como é que essa comunicação é de inconsciente para inconsciente. Como é que o campo eletromagnético de um perispírito age sobre o campo eletromagnético do médium. Como é que é essa captação? Já existem trabalhos bem feitos na química, mostrando os fenômenos mediúnicos de acordo com a química, os fenômenos mediúnicos de acordo com a física, os fenômenos mediúnicos entendidos recentemente sobre o estudo da glândula pineal, o fenômeno mediúnico que precisa ser compreendido cada fato desse, porque alguém vê o espírito, porque fala, porque escuta, porque tem mediunidade de transporte, porque tem mediunidade de materialização, porque tem o som, porque tem o barulho, porque aparecem as luzes, porque tem pessoas que têm a mediunidade mais aguçada do que outro, porque tem pessoas que têm uma mediunidade torturada, mediunidade que não é feita com bom uso por não ter conhecimento nem do espiritismo e, sobretudo, não ter conhecimento que os médiuns ali do Atos dos Apóstolos, que começa naquele fenômeno Pentecostes, ele chama a atenção que a mediunidade sempre existiu, mas a partir daquele ponto os médiuns vão trabalhar para o Cristo e por Cristo. É a mediunidade a serviço do Cristo, que eles colocam como base ética moral. Agora, com a explicação que o Espiritismo tem, aí então você junta a base ética moral do Cristo e a explicação científica sobre mediunidade, e nós vamos assistir filósofos debruçar sobre o assunto, psiquiatra, medicina, neurociência, antropologia, porque a mediunidade atinge todos os setores do saber humano, faz parte, é uma qualidade humana e precisa ser entendida e discutida. Então o Atos dos Apóstolos é um livro que fala do Cristo, agora através dos apóstolos. E os apóstolos mostram o que é que os trabalhadores de última hora, que somos nós, que somos indo na direção de entender como é que eles faziam com a sua mediunidade, para que nós possamos fazer bom uso da nossa mediunidade, como nós tivemos recentemente o exemplo de bom uso de um Chico Xavier. Então, nesse capítulo 5
do Atos dos Apóstolos. Se você pegar a Bíblia do Ferreira, na tradução atualizada, vai ver lá, no capítulo 5, ele começa dizendo assim, Ananias e Safira, que o Lucas escreveu e o Ferreira traduziu. Ele começa assim, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que o Satanás enchesse seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias cai morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo a ela, perguntou, diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, sim, foi por esse valor. Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta. Levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor, e toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Ananias e Safira. Olha o exemplo. No capítulo anterior, o Lucas escreve sobre Barnabé. Barnabé vende uma propriedade e entrega todo o dinheiro aos apóstolos. Ele estava vendendo, entregando a serviço do trabalho do cristianismo que estava nascendo. Ele entrega a serviço para ajudar a comunidade, para distribuir entre eles, porque havia muito sofrimento, muitas dores. Por isso que você observa as casas espíritas querendo reviver o nascimento, o cristianismo redivivo, ele às vezes vai na direção da dor, ajudando, cooperando, porque o cristianismo sempre, o Cristo sempre teve uma afinidade imensa pelos sofredores, porque ele tinha uma frequência de compaixão por aqueles que sofrem. E o sofrimento ainda num planeta como esse nosso é grande, nós estamos num planeta de prova e expiação. Então o quanto Barnabé fazia aquilo por amor, e ele ficou respeitado naquela comunidade pelo gesto dele. Mas ele fez pensando no Cristo e não pensando nele. O Ananias e Safira era também da comunidade, fazia parte da comunidade, mas talvez ainda não tivesse entendido a essência cristã dentro dele. E ele, talvez com inveja, com ciúmes, ou querendo também desfrutar do mesmo prestígio que o Barnabé fez, ele também vendeu uma propriedade. Só que ele e a mulher combinaram, vamos dar uma parte dessa propriedade como se fosse tudo igual ao Barnabé. E ele dá, ou seja, deixou o egoísmo agir dentro dele. Deixou o ego tomar conta e não da essência divina. Ele não se desprendeu. É como se ele ficasse preso, como se ele quisesse a vaidade lhe dominar, como se ele quisesse prestígio com isto. E normalmente quando você faz um trabalho na ligação da essência cristã, o espiritismo cristão, você tem que lembrar que o prestígio é do Cristo
Você apenas é instrumento, nada mais. Mas ser instrumento, procure ser o melhor instrumento. Então o Ananias foi lá e entrega ao Pedro aquele dinheiro. E o Pedro diz para ele: se você vendesse a propriedade e ficasse com o dinheiro, era seu. Se você continuasse com a propriedade, era sua. Mas na hora que você diz que vai dar, quando você mente, você não está mentindo para mim, está mentindo para Jesus, que está dirigindo tudo. E ele diz: você faz aquilo, ou seja, o egoísmo dominando, a essência egóica sua dominando a essência divina. E quem tem que dominar é a essência divina. E ele então, o Pedro chama a atenção e ele morre na hora, quando ele vê o erro que ele cai. Ele cai fulminado, deu um infarto agudo, morre na hora. E aí os jovens pegam ele e levam para sepultar. E depois vem a esposa, 3 horas depois, e Pedro pergunta para ela se ela sabia quanto foi que deu, e ela repete a mesma coisa do marido, e ele diz: você cometeu o mesmo erro que seu marido cometeu, e ele está morto. Os jovens que enterraram ele está aí, e ela cai também, e ele vai ser enterrado. Ali mostra, como a gente diz, a comunidade que estava se formando, aquele núcleo inicial. Como houve no início Cristo formando o núcleo inicial com os 12 apóstolos, formou os 12 apóstolos. Não é as dificuldades que faz com que os apóstolos se afastem. Às vezes vem a dificuldade externa, como no caso daquela comunidade, vem a dificuldade externa. O Sinédrio começou a lhe perseguir. Às vezes, os levitas, saduceus, começam a perseguir, mas isto fortalece, não diminui o cristão. Ele aumenta a força dele, porque ele está trabalhando por Cristo, ele tem mais força. Mas quando acontece, no caso desse que é interno, houve uma infiltração dentro, no coração, na essência. Ele colocou a vaidade acima de tudo, o interesse de querer talvez ser bajulado, das pessoas acharem que ele é mais do que é. Por isso que o Chico sempre falava: Chico, como é que você olha as pessoas? Como as pessoas são? Como é que você olha você? Como eu sou? E o mundo, como o mundo é? Não queira ser mais do que você é. Apenas, humildemente, peça a Jesus que lhe fortaleça na sua mediunidade você fazer bom uso dela. E faça. E lembre que o médium é só um instrumento. Quando o médium deixa a vaidade tomar conta, é um perigo. Eu lembro do Chico, as pessoas vinham elogiar, o Chico não gostava de elogio. Nem ele elogiava médium, o Chico não elogiava médium, para não deixar encher de vaidade. Às vezes as pessoas chegavam: Chico, mas que obra fantástica este livro que você lançou. E ele imediatamente dizia: esse livro não é meu, é do André Luiz, é do Emmanuel, é de Humberto de Campos. Às vezes: Chico, você já fez tanto. Ele disse: eu tenho que fazer muito, que eu sou muito devedor. Ele sempre tirava o elogio. A gente, quando começa a achar que é grande coisa, é um perigo. Quando ele se acha que é um grande instrumento, que é um missionário, é um perigo. O trabalhador, ele tem que ter consciência que nós somos espírito em evolução. Ainda temos muita coisa a ajeitar, a consertar. E precisamos ter humildade de não deixar a vaidade nos dominar. Temos que ter o Cristo como modelo, como guia, que é assim que o Espiritismo olha Jesus, como guia e como modelo. E cada um vai trabalhando, vai se esforçando para seu auto-melhoramento, para tomar consciência que você é um espírito em evolução, que momentaneamente ainda tem muitas mazelas a ajeitar, mas apesar disto, você tem uma possibilidade imensa de avançar, porque você tem a essência divina com você.
a parte crítica dentro de você, precisa trazer para a consciência essa informação, esse tesouro que está armazenado dentro de você. Então a comunidade sofre, às vezes, externa, mas às vezes pode até fortalecer o grupo. Agora, quando a infiltração interna, como no caso do Ananias e Safira, é perigoso. Por isso que as comunidades precisam ter cuidado com fofoca, com disse, pessoas achando que é superior ao outro, que sabe mais, que tem mais poder do que o outro, tem mais direção. Não, o maior é o que ama mais, é o que serve mais. O maior é quem for capaz de amar mais. Se você quer ser grande, ame. Se você quer ser enorme, ame muito. Porque o amor é a base. Por isso que Jesus é o filósofo do amor. E é do amor que a virtude divina, que todas as outras virtudes divinas são derivadas. A caridade é o amor e a ação. A fraternidade é o amor. A generosidade é o amor. A compaixão é o amor. A piedade é o amor. O amor é a base de todo o trabalho. Deus é amor. O universo é feito pelo amor. O princípio inteligente é feito por amor. O princípio material é feito por amor. Você é um pedacinho de Deus. Acredite nisso. Tenha certeza. As possibilidades suas são imensas. E cuidado com as infiltrações de dentro para fora. Essa é perigosa, sobretudo com a vaidade e com o egoísmo. Nós vamos continuar esses assuntos, porque o livro O Atos dos Apóstolos, do Lucas, é um livro que fala muito de mediunidade. E a mediunidade precisa ser entendida, como Kardec trouxe a compreensão, e debaixo da ética moral que Jesus nos ensinou. Graças a Deus, até o próximo encontro. Deus abençoe você e sua família e que faça bom uso da sua mediunidade.